Bom dia, meus amados, meus irmãos. Mais uma manhã nós vamos tirar aqui para passar um momento estudando a palavra de Deus. Eu estou aí, esse canal meu que eu chamo de Estudo Miguel Estudo Bíblico Oficial, é um canal justamente para um estudo bíblico, Tem muitas pessoas que falam que não conseguem ler a Bíblia porque não conseguem entendê-la. Mas nesses pequenos estudos que nós fazemos aqui, aqueles que assistem e que não conseguem entender a Bíblia, às vezes nesses textos que a gente lê aqui, que a gente reflete nele, as pessoas começam a entender esses pequenos textos. E daí a fé vai crescendo, e ao entendermos variados textos separados, que cada dia eu abordo um texto diferente, as pessoas começam a entender a Bíblia. Esses estudos nos ajudam a entender a Bíblia, que muitas vezes as pessoas leem e não entendem. E a própria Bíblia diz que a Bíblia, para ser estudada, ela tem que ser estudada um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque a Bíblia é uma biblioteca, né? Com 66 livros. Então, é uma biblioteca. Uma biblioteca com 66 livros, você tem que ler uma parte aqui, uma parte ali, para depois você se juntar e ter aquela conexão geral da Bíblia. Então, a gente quando usa esse pequeno texto, quem sabe você que está me ouvindo, ao ler esse texto, ao fazer um resumo, uma reflexão desse texto comigo, você vai começando a se inteirar do sentido da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Esse é o intuito do meu canal, Miguel Estudo Bíblico Oficial, entendeu? Eu, na minha pequenez, na minha forma humilde de entender a Bíblia, daquilo que eu me propus, que eu estudo todo dia, eu também vou aprendendo a cada dia com isso. E eu uso esses momentos justamente para isso. Eu tenho esse canal aí, Miguel, já cansei de falar, Miguel Estudo Bíblico Oficial, que está aí no YouTube. Eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, porque isso é uma forma das pessoas que têm dificuldade de entender a santa palavra de Deus, a partir desses pequenos textos que a gente vai estudando aqui, a gente vai se familiarizando com a Bíblia. Hoje eu quero ler um texto hoje, é um texto maravilhoso, que esse texto, se nós lermos e refletirmos junto nele aqui, vai nos tirar várias dúvidas, É só nós lermos e seguirmos aquilo que Jesus está querendo mostrar para a gente, entendeu? E a gente vai tirar várias dúvidas. E nós vamos ver aqui nesse texto quais são essas dúvidas. Por isso eu peço a você que está me assistindo nesse canal, que se inscreva neste canal, entendeu? É um canal altamente de estudo, não é pregação, é estudo bíblico. É um canal que pode te dar a condição de ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Entendeu? Porque a palavra de Deus, muitas vezes Jesus usou parábolas, ele faz analogias de coisas, e nós temos que captar isso. Porque Jesus, ele é um doutor de sabedoria. Nós temos só que praticar a nossa sabedoria para poder entender o que ele está querendo dizer. E muitas vezes nós tiramos conclusões erradas da Bíblia e por isso andamos em caminhos errados. E o texto que eu vou ler hoje, que nós vamos compartilhar aqui, eu espero ser breve, nós vamos tirar aqui uma dúvida. E essa dúvida é o seguinte: tudo que nós temos que fazer para sermos salvos e encontrarmos
entrarmos na eternidade de Deus, nós temos que fazer agora, nessa vida. Porque tem pessoas que pensam que nós vamos ter várias outras oportunidades depois que nós partimos dessa terra, e isso não é verdade. Tanto é que esse texto aqui nos explica isso, nós vamos entender aqui, são palavras de Jesus. A Bíblia, quando ela vem assim em partes vermelhas, tá vendo? Em partes vermelhas, é Jesus falando. Quando ela vem em partes escuras, são os profetas que falam, são os apóstolos que estão escrevendo o livro que fala, mas quando é vermelho é o próprio Jesus. E nós vamos ler um texto hoje do próprio mestre, que é um sermão profético. O título dele é A Vida, o Fim do Sermão Profético. Ele está terminando um sermão e começando o final do sermão profético. E ele fala assim, a vida eterna e o castigo eterno. Então nós vamos entender aqui, e nós vamos entender nesse texto que nós temos que praticar tudo que nós precisamos de praticar para conseguirmos a vida eterna. Tudo que Deus requer de nós é para esta vida. Nós não podemos cair nesse engano satânico que nós podemos fazer tudo nessa vida que nós queremos fazer, tudo. Vivemos uma vida errante e vamos depois ter outras oportunidades de crescimento, evolução. Isso aí é história do maligno. A intenção dele é te tirar da eternidade, porque a Bíblia, do princípio ao fim, ela nos leva à eternidade, ela nos leva a uma reconciliação com Deus. Reconciliação por quê? Porque nós perdemos ela no paraíso, quando o pecado entrou no mundo. Jesus veio e derramou seu sangue, viveu aqui nessa terra durante 3 anos, deu testemunho, deixou normas de vida para nós, para que quando ele voltar, que é a promessa dele para nos buscar para a eternidade, nós estejamos prontos. Então é agora, é nessa vida que nós temos a chance de nos redimirmos com Deus. Não vai ser em outras vidas. E esse sermão que ele fala aqui é bem, vocês vão entender que é o mestre que está falando, que a hora é essa vida que nós estamos vivendo. E eu quero ler esse texto com vocês. Então começa assim, ó. Isso está em Mateus 25, a partir do versículo 31. Chama a vida, o título aqui na minha Bíblia está A Vida Eterna e o Castigo Eterno. Então, no capítulo 25, a partir do versículo 31, está dizendo assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, quando ele voltar, ele fez uma promessa que ele ia voltar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, olha só, ele vai voltar com os anjos, com os santos, para nos buscar. E todos os santos e anjos vierem com ele, então se assentará no trono de sua glória. Ele vai vir com os santos anjos com ele, os anjos, e ele vai vir no trono com a sua glória. Ele não vai vir como veio da primeira vez, ele veio como um ser humano. Ele veio para morrer e sofrer como ser humano, para dar exemplos para a gente. Porque se ele viesse e morresse na cruz como Deus, ele não teria sentido o sofrimento e a dor que nós sentimos nesse mundo. Agora, a segunda vinda dele, não. A segunda vinda ele vem como rei. Ele veio como o rei dos reis, com trono, com seus anjos, para buscar aqueles que ele deixou aqui e aqueles que ele deixou todas as normas que nós precisamos seguir para nos redimirmos do nosso pecado. Então ele continua aqui. Ele virá com seus anjos e virá em seu trono. Aí vai no versículo 32 do capítulo 24 de Mateus.
e todas as nações serão reunidas diante dele. Todo mundo, todas as nações será reunido diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ontem eu preguei sobre isso, sobre a ovelha e o bom pastor. E ele porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Bode aqui é sinal de mal. Lembra-se lá no livro de Gênesis, quando se fazia o sacrifício, ainda vivia-se no Velho Testamento a época de sacrifício, existiam as ovelhas que eram sacrificadas para Deus, e o bode chamava bode emissário. Aquele bode ele era solto no deserto, porque o bode significa coisa do inimigo, entendeu? Então ele vai botar as ovelhas à sua direita. Quem são as ovelhas? Aquelas que conhecem o bom pastor, como eu disse ontem, que ouve a voz do pastor e conhece a voz do pastor, que é Jesus. Então ele vai separar à sua direita as ovelhas e às suas esquerdas o bode. Então dirá o rei, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, quer dizer, as ovelhas que estão à sua direita, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Ele vai chamar as ovelhas, as que estão à sua direita: vinde, benditos dos meus Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes o que comer. Ele está falando para as ovelhas dele. Para quem são as ovelhas? Aquela que o bom pastor, que segue o bom pastor, que ouve a voz do bom pastor e conhece o bom pastor e segue o bom pastor. Ele fala: vinde, benditos do meu Pai, para o que está preparado para vocês, Deus da fundação do mundo. Aí quem são essas ovelhas? Aí ele fala: porque eu tive fome e me deste o que comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer. Veja bem, até naquela época acontecia igual hoje, as pessoas ouviam e não entendiam a palavra de Deus. Acontecia, ele estava falando, ele estava narrando ali para as pessoas, mas eles não estavam entendendo o que ele estava querendo dizer. Quando nós te vimos, ele estava achando que ele estava falando dele. E isso acontece conosco hoje quando lemos a Bíblia. Nós interpretamos muita coisa errada. Aí ele disse: quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondeu o rei e lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que ele está dizendo? Quando você faz tudo isso para o seu próximo, que está necessitado, que está nu, que está com fome, que está preso, entendeu? Que não está sem beber, que está sem vestimenta, quando você faz, quando você se dá a liberalidade de amor, você está fazendo ao próprio Deus. Aí no versículo 41 ele diz: então dirá aos que estiverem à sua esquerda. Quem é os da esquerda? Os bodes. Os bodes. O bode significa os maus,
os que não atendi, não tomaram posse da remissão dos seus pecados aqui nessa terra, os que viveram à mercê da sua própria consciência. Esses são os bodes, aqueles que estão alheios aos problemas dos seus próximos. Esses são os bodes. Ele vai falar para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Ou seja, vai ter o mesmo fim que o diabo. Fogo eterno está preparado para o diabo. Esse fogo eterno aqui, meus irmãos, não é fogo que vai queimar a gente o tempo todo, não. Nós vamos entender isso num outro estudo. O fogo eterno é o seguinte: o que é fogo? O fogo queima e acabou. Porque Jesus não vai punir ninguém. As pessoas que não serão salvas não vão ficar queimando. Essa impressão que fica queimando no fogo, o resto da eternidade queimando, isso não existe. Jesus não é carrasco. Ele simplesmente, Deus, ele vai escolher os outros vão morrer e vão permanecer mortos, porque a morte eterna é um castigo. E o que é morte eterna? Você morre e acabou, você não vai existir, você não vai gozar da eternidade, mas você não vai ficar lá queimando, não. Isso não existe, senão Deus seria um carrasco. Mas ele usa a palavra fogo aqui porque vai ser acabado, queimou, acabou, virou pó. E você não terá nova chance da nova vida. Então ele está dizendo que precisa que nós entendamos isso. Que nós entendamos, que tiramos essa concepção errônea de inferno. Inferno significa você não entrar na eternidade. Inferno significa você ir para a sepultura e não mais retornar à eternidade a qual Deus nos chama. Isso é que é inferno. O próprio Hades, que chama sepultura, já é um inferno. Mas você vai dormir e não vai acordar. Você não vai ter o privilégio de viver uma eternidade no novo céu e na nova terra. Você não vai ter o privilégio de se encontrar com um ente querido que, diferente de você, viveu uma vida da qual agradasse a Deus. Você não vai ter o privilégio de se encontrar com isso. É esse que é o inferno eterno. Você não vai ficar queimando, você simplesmente é como se não tivesse existido. E ele continua assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome. E aí para esses ele fala o contrário: porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Eles vão replicar, eles também vão replicar. Conforme os primeiros perguntaram quando nós fizemos isso, ele falou: quando vocês fizeram ao próximo. E aqueles, os bodes, os que foram alheios ao seu próximo, vai perguntar: mas quando nós fizemos isso com você? Ele vai dar a mesma resposta. Ele vai dizer: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Ou seja, quando vocês se negaram a fazer isso a um necessitado, vocês estavam negando a fazer a mim. É isso que ele está querendo dizer. Versículo 46 e último desse sermão, das palavras de Jesus: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É só isso aqui que nós temos que ler. Nesse texto aqui, a gente tira uma conclusão muito óbvia. O tempo da graça, meu irmão, é este. Porque Jesus está dizendo aqui para hoje. Ele disse na época aqui, ele estava dizendo para o povo daquela época, mas é para hoje. O que você precisa fazer hoje para ter eternidade? A eternidade é pela graça. Mas o que é a graça? A graça é isso, é viver a graça.
Entendeu? Então, essa concepção na vida que você... Primeiro, nós não podemos pensar, porque todos nós somos salvos pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A graça é Jesus. A graça é Jesus. Nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a graça. Mas nós podemos perder a graça. Quando nós aceitamos Jesus, mas não vivemos de acordo com Jesus. Então, aqui nesse texto, ele fala aqui, por exemplo, se vocês não matar a fome de quem precisa, se você não vestir, não se preocupe não, que tudo vai acabar e você vai para um outro plano e depois você vai redimir, vai voltar. Ele fala isso aqui? Não. Ele deixa bem claro. Jesus, quando ele prega esse sermão, já está no capítulo 25 de Mateus. Ele já está quase indo já para o Calvário. Então, ele deixou isso aqui é uma receita de como nós devemos viver nessa vida. Essa receita aqui é uma receita para transformação de coração. Porque todos nós somos pecadores. Às vezes, nesse momento, você pode estar vivendo como um bode. Mas o mundo ainda existe, Jesus ainda não voltou. Você pode se transformar de bode para ovelha. Mas isso, meu irmão, que fique bem claro, tem que ser feito aqui nessa vida. Você não vai ter uma nova chance disso. Quando Jesus voltar, ele já volta com seu veredito, porque ele lá de cima ele está vendo nossa vida. Ele está nos assistindo o tempo todo. E como ele esteve aqui, viveu como um de nós, derramou o seu sangue por nós, deixou a receita para nós, a receita do bolo verdadeiro, não do bolo falso, daquilo que nós perdemos com o passar do tempo, dessa vida errônea que a sociedade moderna nos ensina aí. O propósito dele é que todo o ministério dele na terrestre sirva de exemplo para nós, para que nós deixemos de lado esse pensamento social que nós temos hoje aí, de que nós podemos tudo, nós não podemos nada, nós temos que viver de acordo com aquilo que o Pai requer de nós. Então, se você hoje é um bode, ainda está em tempo de ser ovelha, você não vai ter outra oportunidade depois, meu irmão. Parem de pensar que você vai morrer e você vai para um plano e vai melhorar. Isso, o diabo está te levando à desgraça, está te levando, sabe aonde? Para o fogo eterno com o diabo. Como que vai ter uma nova chance para você? Como que vai ter? Você, como cristão, pode acreditar que você vai ter uma outra esfera para você se evoluir e voltar? Se a palavra de Deus fala que Jesus está voltando, ele vai voltar para buscar os seus. Se ele vai voltar para buscar os seus, é porque não tem outro plano. Então, esse estudo de hoje, se vocês leem em casa, isso é um estudo bíblico, Miguel, estudo bíblico oficial. Leia em casa Mateus 25, capítulo 25, do versículo 31 até o 46. Vocês vão entender que o tempo de nós nos modificarmos de bode para ovelha é este. Nós não teremos outra oportunidade. E esse tempo, ele é até quando? Até quando nós estivermos vivos aqui na terra. Porque vamos supor que se você hoje não reconheça que você é um bode e não está sendo uma ovelha, você pode, ao ler uma passagem desse, se você que é cristão, ao ler uma passagem dessa, você faz uma reflexão, peraí, eu estou errado. Eu estou vivendo errado. E se você se redimir e passar a ser uma ovelha e confessar isso a Deus, acabou. Ele apaga.
ele perdoa. Quando Deus perdoa os seus pecados, ele esquece, ele apaga os seus pecados da memória. O perdão de Deus não é igual ao perdão do ser humano, que perdoa, mas fica guardando aquele rancorzinho. Deus, quando ele perdoa, ele apaga da memória os seus erros e você passa a ser uma nova criatura. Mas isso você tem que fazer enquanto está vivo, porque depois de morto, o juízo já foi lançado. Aqui está bem claro isso. Então, nesse texto de hoje aqui, nós tiramos várias lições. Primeiro, devemos ser ovelhas. Segundo, o que uma ovelha faz? O que um filho de Deus? A ovelha é filho de Deus. Como é que tem que ser o filho de Deus? Ele tem que ter amor ao próximo. Ele tem que se preocupar com o seu semelhante. Ele tem que dar de vestir. E não fala assim, eu não tenho condição. Todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Você pode ser muito pobre e, sabendo que tem uma pessoa enferma, doente, precisa de uma pessoa para ir lá fazer um curativo. Se você tem o dom disso ou de ficar lá com ela, você pode ir lá, visitá-la, pode ajudar, procurar a família para ajudar, visitar a família que é carente. Você sabe que uma pessoa está passando necessidade, você não tem tanto, mas você tem no seu armário ali um pacote de 5 quilos de arroz, você tira ali 1 quilo e leva para ele. Você tem 2 pacotes de macarrão, tira da sua despensa. Isso tem um valor extraordinário para Deus. Então, o tempo de transformação é hoje. É hoje. Nós temos, só licença um pouquinho. Me desculpe que a bateria estava acabando. Então, é isso que aqui nós estamos aprendendo aqui nesse versículo 31 a 46 de Mateus 25. O tempo é hoje. Não se deixe enganar pelo diabo, não. Não se deixe enganar que, vou deixar para depois, que depois eu mudo, depois eu vou mudar. E o tempo vai passando. E você sabe que a nossa vida, ela no piscar de olho, a gente está perdendo ela. A gente pode estar bem aqui, daqui a andar até ali, dar um infarto e pai morrer. E aí, o que vale para Deus é que você foi nessa vida. Você morreu, acabou. O que vai contar para Deus é que você foi até ali. Então, hoje é o tempo de você mudar de bode para ovelha. Não pense que terá outro. Esse texto aqui ele está bem claro. Você não terá uma nova chance. A sua chance é agora. Porque Jesus veio, ficou 3 anos nesse mundo conosco. Ele deu exemplo de que é o amor que ele requer de nós. Aqui, ele não fala, ele poderia falar aqui, nesse texto, além dele falar essas coisas de como ajudar o próximo, de vestir, de visitar, de coisa, ele poderia falar assim também, você tem que pegar também, fazer sacrifício, subir escadaria de joelhos, mesmo porque lá em Isaías ele fala, sacrifício eu não quero, o que eu quero é misericórdia. Ele fala isso em Isaías, eu não quero sacrifício, eu quero é misericórdia. Entendeu? Aqui ele não fala que você tem que ir para a igreja e pegar lá R$1.000, R$2.000 e entregar na igreja para você ter algo, uma bênção maior em troca. Aqui não fala isso. A preocupação de Jesus, a santidade que Jesus busca em nós é vivermos uma vida, volta lá no primeiro mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. É isso, está bem escrito aqui. E aqui também prova, nesse texto, que a nossa chance é agora, porque ele vai dizer no capítulo 16, no capítulo 50, no versículo 46 do 25, ele termina dizendo assim, irão estes para o tormento eterno. Estes quem? Os bodes, para o tormento eterno. Mas os justos para a vida eterna.
Então, ali, como quem diz, acabou. Ele poderia falar assim, bom, se vocês não praticarem isso, ele terminaria esse texto aqui. Bom, os justos, os que viveram segundo a minha vontade, vão herdar a vida eterna. Agora, esses que foram bodes, que não fizeram nada disso, ó, vocês vão para um outro plano, vão se redimir, depois vocês vão voltar de novo e vão tentando se aperfeiçoar. Mas ele não fala isso aqui, ele fala que vão para o tormento eterno, ou seja, para a sepultura, e não terão a eternidade. Eu espero que fique bem claro esse texto aqui. Veja bem, um pequeno texto que a gente começa a entender o que é o propósito de Deus em nossa vida, o que é viver na presença de Deus, o que é buscar a santidade de Deus, porque nós nunca vamos ser santos. Nós seremos sim quando nós formos levados aos céus e lá passarmos por 1000 anos, porque Jesus vem na terra por 3 vezes. A primeira vez ele já vem. Nós vamos fazer isso em outro estudo. A primeira vez ele já veio para nos dar a receita. Essa receita. A segunda ele vai vir para quê? Para nos buscar os escolhidos. Aí nós vamos permanecer 1000 anos no céu. Por que nós temos que permanecer 1000 anos no céu? Para essa terra ser toda ela repreparada, purificada. É igual uma pessoa, um agropecuarista, ele faz uma colheita e depois ele tem que remover a terra todinha, preparar ela para uma colheita nova. É nesses 1000 anos que vai acontecer. E esses 1000 anos, aqueles que Jesus já buscou e já foram aceitos, permanecerão lá nos céus. E a terceira volta dele vai ser para essa terra, com a Nova Jerusalém, porque vai ser aqui nessa terra que nós vamos viver em santidade com o próprio Deus. Em outro estudo eu vou explicar isso, que está em Apocalipse, que vai falar sobre os 1000 anos que nós vamos permanecer com Deus, aqueles que foram escolhidos, as ovelhas, e depois de 1000 anos nós vamos saber o que vai acontecer depois que acabar esses 1000 anos. Nós vamos ver em Apocalipse, vocês podem estudar Apocalipse, vocês vão ver que a nova, João em Apocalipse, ele vê a nova Jerusalém descendo para essa terra, então será aqui. Mas nós vamos ver isso num outro estudo. Mas nesse estudo de hoje, eu gostaria que vocês relessem isso em casa e entendessem, tirassem da cabeça que nós vamos ter outra chance. Nós não vamos ter outra chance. A chance é agora. E é para todos. É para eu, é para mim, é para você. E eu estou tentando pegar essa chance agora. Porque há tempos atrás eu era um bode, um bodão, daqueles bem grande mesmo. E eu tenho fazendo de tudo, tenho feito de tudo para me tornar uma ovelha. Deus é que vai saber, mas eu tenho buscado, porque Jesus ele vai nos julgar não pela nossa santidade, que ele falou que nesse mundo não tem um justo sequer, mas ele vai nos julgar pela nossa perseverança de buscarmos a santidade. Que esse estudo de hoje possa te dar um pouco mais de entendimento da Bíblia. E você, ao acompanhar esse meu canal, mais uma vez eu falo, não estou aqui querendo buscar me tornar um YouTube, porque eu não quero isso. Eu quero poder ajudar as pessoas que têm dificuldade, que são pequenos textos igual esse. Hoje nós lemos esse texto, amanhã nós vamos ler outro. Aí você que é leigo na Bíblia, você vai começando a entender a Bíblia e vai chegar uma hora que você vai pegar ela de capa a capa, você vai entender o propósito de Deus, porque a Bíblia, ela justamente é um propósito, ela foi escrita que é um propósito de Deus para a nossa vida nessa terra. Então, devagarinho a gente vai caminhando e nós vamos entendendo isso com esses pequenos estudos. Que Deus fique com todos vocês. E mais uma vez eu peço a vocês que estão me acompanhando, todas as manhãs eu vou trazer uma mensagem. Vocês inscrevam-se no meu canal para que esse meio de comunicação, de levar a palavra de Deus, ela possa ser estendida. É isso, é para isso que eu peço, para ser estendida, para que ela possa chegar a outras pessoas, porque Jesus está às portas.
Para quem conhece as Escrituras, quem conhece Mateus 24, por exemplo, que ele dá os sinais de quando ele estaria voltando, a gente está vendo que ele está às portas, os sinais estão todos se cumprindo, estão todos se cumprindo. E quando cumprir o último, ele vai chegar como um relâmpago, a palavra de Deus fala. E ali, quem tiver salvo já está salvo, ele vai falar assim, está consumado. Quem for ovelha será ovelha, quem for bode permanecerá bode. Tenham todos um bom dia, ficam todos na paz de Deus. E lembre-se, inscreva-se no canal. Isso é um canal de amor, é um canal de cristão. Talvez não seja um canal que você goste muito, né? Porque tem muitos canais aí eles falam, como é que chama? De interatividade, coisa e tal, de fofocas e de coisa, mas isso aqui não, isso aqui é um canal de Deus, é um canal de amor, é um canal que está aberto para meios sociais, para ações sociais. Eu já disse ontem, então eu repito, se alguém precisar de alguma coisa, de uma ação social ser feita, de ajuda, podem usar o meu canal, podem me ligar, eu apresento aqui. É um canal que trazendo amor, trazendo a palavra, trazendo a verdade. Por isso eu peço, inscrevam-se. Eu vejo tantas pessoas em canais aí falando besteira e pedindo, escreve aqui, escreve aqui, escreve aqui. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem ganhar... Não, eu estou falando inscrevam-se para que essa palavra possa ser alcançada. Jesus está às portas, meus irmãos. Quanto mais gente nós levarmos para o céu, Jesus mais ficará. Essa terra ficar mais cheia. Quando a nova Jerusalém descer aqui, que essa terra seja repleta e que nós possamos encontrarmos os nossos entes queridos, né? Não só irmãos maternos, mas amigos, que encontrarmos uns com os outros e vivermos no paraíso. É para isso que esse canal está aí, para que nós possamos encontrar a receita, aprendermos a receita de como devemos viver nessa vida. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.